ao vivo no Insta. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, seja com todos. Um bom dia, uma boa manhã de domingo, que a graça do Senhor seja estendida a todos os amados irmãos nesta manhã. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso culto matutino, agradecendo a Deus em primeiro lugar já com a oração que vamos fazer pelo dia de hoje, por essa manhã, pela graça do Senhor Jesus está sobre a sua igreja, está sobre a minha e a sua vida. Incluindo nessa oração de agradecimento, eu quero pedir a você que ore conosco pela vida e pela família do diácono Israel, diácono da nossa igreja presbiteriana em Jardim São Paulo, na qual aprove ao Senhor chamar a irmã Cleia, a sua mãe, ontem, na tarde de ontem. Então, nós iremos estar nessa oração de agradecimento, orando a Deus e pedindo ao Senhor que o Senhor console e conforte a vida daquela família, a irmã Terezinha, a irmã Simone, então que todos sejam confortados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade e rogamos, ó Deus, as tuas ricas bênçãos sobre a nossa vida. Nós te agradecemos pela semana que passou, pelo sustento, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela tua presença conosco todo o tempo. Te agradecemos, ó Deus, por esse final de semana e especialmente hoje pelo dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do ajuntamento solene da tua igreja. Mesmo não estando próximos fisicamente, mas estamos juntos com o Senhor, unidos em comunhão e em unidade espiritual. Ó Deus, de todas as graças que nós rendemos a Ti, nós, nesse momento, Te pedimos que o Senhor conceda graça, conceda consolo e conforto a toda a família do nosso querido e amado diácono irmão Israel, juntamente com sua esposa Terezinha, sua filha Simone e demais familiares. O nosso querido amado irmão perdeu sua mãe ontem à tarde, mas essa perda nós cremos que é o chamado do Senhor, não é perda para o crente, mas é ganho por estar com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus presente e te pedimos que console e conforte a vida desses irmãos, dessa família nesse momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo leve apoio a essas vidas enlutadas, assim como nós também prestamos os nossos sentimentos, a nossa tristeza, também pela separação da irmã. Mas louvamos o teu santo nome, porque sabemos que ela está com o Senhor. Ela está já nesse momento no gozo eterno, e na paz e na alegria que só Cristo pode dar. Pai querido, nós te pedimos as tuas ricas bênçãos sobre esta família, sobre a tua igreja, sobre cada um de nós essa manhã, para a glória e louvor de Jesus Cristo, a quem oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos e amados irmãos, vamos abrir o nosso inário lá no hino de número 10 e vamos louvar ao Senhor com o hino que diz sobre a criação e o seu Criador. É o título do nosso hino, que está lá no nosso novo cântico presbiteriano, e vamos louvar ao Senhor este hino de número 10, que tem como título a criação e o seu Criador. Abra o seu inário nesse momento e louve conosco. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, louvai-o, aleluia, tu só dourado a refugir, tu lua e prata reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia. Aleluia, ó boa terra que nos dás, e fim das bênçãos
canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, queridos irmãos, nós louvamos ao Senhor nesse momento e vamos passar ao momento da mensagem da Palavra de Deus. Os irmãos vão estar abrindo a sua Bíblia no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Capítulo 10, o versículo 25. Depois o capítulo 5, nos versículos 11 e 12. E o capítulo 12, versículos de 2 a 4. São esses três textos aí, são pequenos. Nós vamos fazer a leitura aqui, os irmãos irão acompanhar a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo 25. Logo depois, o capítulo 5, você vai voltar aí algumas folhas. Capítulo 5, versículo 11 e 12. E depois, o capítulo 12, os versículos de 2 a 4. Capítulo 10, da carta aos Hebreus, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, lá no capítulo 5, nos versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículos 11 e 12. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Agora vamos lá ao capítulo 12. Capítulo 12, apenas do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém. Mais uma vez eu quero uma palavra de oração que você faça comigo com relação à palavra de Deus. Oremos. Ó Deus querido, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de podermos tê-la em nossas mãos e guardar a Tua palavra em nosso coração. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos, que podemos ver a Tua palavra, ouvidos para ouvir a Tua palavra. Obrigado pela nossa boca, na qual podemos proclamar também a Tua palavra.
fala ao nosso coração nesta reflexão da Tua palavra, para que sejamos edificados segundo a Tua vontade, exortados também segundo a Tua vontade, conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, os textos que lemos, eles são muito peculiares naquilo que o Senhor nos ensina acerca do povo de Deus, da palavra de Deus a esse povo de Deus, da sua maneira de comportamento, daquilo que esse povo precisa como palavra de edificação para as suas vidas, para que andem corretamente nos caminhos do Senhor. Essa carta que lemos aqui, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus convertidos ao cristianismo. Não sabemos o autor da carta, nós temos, mediante estudos, uma tendência em crer que o apóstolo Paulo tem escrito essa carta conforme a sua maneira de escrever, o contexto em que vivia, o modo como ele coloca as palavras, as ideias. Então, há uma linha muito forte de que possa ter sido o apóstolo Paulo que tem escrito essa carta aos Hebreus. Eu creio piamente, né, guardo essa informação de que tenha sido sim o apóstolo Paulo que tenha escrito. Mas, em todo caso, sendo o apóstolo Paulo ou não, é palavra de Deus, é palavra inspirada do Senhor para a nossa vida. Então, essa carta é escrita aos judeus convertidos ao cristianismo. E aí, por esta razão, as autoridades judaicas começaram a perseguir esse povo de várias formas. Seus bens estavam sendo confiscados por conta da palavra de Deus, porque se declaravam cristãos. Outros estavam sendo expulsos do meio de seus familiares, tirados das suas casas, sendo perseguidos a ponto de saírem, deixarem as suas casas no meio da noite, pela madrugada. Tudo isso por terem se tornado cristãos. E muitos estavam perdendo os seus benefícios que um judeu, por exemplo, praticante do judaísmo, tinha na sociedade judaica naquela época. E isso, claro, estava aí ferindo a vida espiritual desses irmãos convertidos a Cristo. A sociedade romana estava pressionando, juntamente com o governo, a estarem perseguindo a esses irmãos. Então, dá-se início a um declínio espiritual por conta daqueles que estavam sendo pressionados e perseguidos. Viver uma vida para Cristo, disposto a cumprir a palavra de Cristo, mas tendo uma opressão muito grande por parte do mundo, da sociedade, do contexto em que viviam, e principalmente por um contexto extremamente violento, não é fácil manter a firmeza, a convicção e a fé para se continuar vivendo o Evangelho. Então esses irmãos estavam sendo pressionados e perseguidos a abandonarem a fé. E talvez de forma semelhante em algumas coisas, nós cristãos de hoje, a sociedade cristã de hoje, a igreja moderna, deixamos também de fazer certas coisas, sendo vencidos por pressões, por perseguições e trazendo com isso problemas para a nossa vida espiritual. Então, diante disso, irmãos, eu quero destacar aqui 3 coisas que esses irmãos estavam deixando de fazer por conta dessas pressões. E o destaque aqui é que você pense comigo acerca de um grupo de cristãos que estão sendo, num determinado momento da história das suas vidas, extremamente pressionados, estão sendo extremamente perseguidos por uma comunidade amando, também não só os que não criam, pressionavam os que criam, mas eles estavam sendo apoiados pelo governo romano naquela época. Então, isso era viver um cristianismo à base de pressões e perseguições. Mesmo assim, eles tiveram uma atitude contrária à palavra de Deus. Trazendo para os nossos dias hoje, nós que não sofremos tanta perseguição ou opressão a nível do que esses irmãos sentiam e tinham na pele, como é que nós devemos pensar nesse texto e nos lembrar dessas coisas que eles deixavam de fazer porque estavam sendo perseguidos? E nós, por que deixamos de fazer quando não perseguidos, quando não pressionados? Então hoje nós temos um problema no nosso meio.
diante de uma pandemia, devido à questão do vírus, estamos separados fisicamente, estamos fora dos nossos templos, né? Estamos tendo esse problema de relacionamento próximo. A nossa comunicação é via internet, é sempre pelas redes sociais, ou por telefone, ou por algum outro meio de comunicação. E mesmo assim, quando nós anunciamos o ajuntamento para o povo de Deus, mesmo assim o povo não aparece. Mesmo assim o povo não pratica aquilo que Deus quer que pratique conforme a sua palavra. O ajuntamento solene, o ouvir a palavra de Deus, a dedicação de estar naquele momento mesmo via tecnologia, mas conectados, juntos, em comunhão, união e unidade. Ali era porque o povo fisicamente estava sendo perseguido e eles acabaram por ceder em alguns momentos diante da fraqueza, por causa de perseguições, morte, por causa de pressões que estavam sofrendo sob o governo romano. Eles tinham talvez uma razão de dizer: bom, nós não estamos indo à igreja, não estamos nos reunindo, não estamos falando uns com os outros, nós não estamos assistindo aos cultos e desejosos, inteirados de estar ligados na palavra de Deus, porque não conseguimos nos reunir. Porque se estivermos prontos num canto ali, todo mundo junto, de repente a espada chega, Roma chega em cima. Aqueles perseguidores que estão amando de Roma vão chegar e vão matar a todos, e vão prender a muitos, e vão sacrificar a muitos da nossa família. Então eles tinham uma razão. Mas e hoje? Qual a nossa razão? O que é que nos atrapalha? O que é que nos impede de separarmos um tempo para estarmos conectados com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, juntos? O que é que nos impede de acionarmos a nossa rede social, o nosso telefone, o objeto tecnológico ali, que vai nos fazer estar em contato com outros irmãos? Por isso, queridos irmãos, eu quero hoje, nessa manhã, destacar 3 coisas que eles estavam deixando de fazer e que certamente nós vamos refletir, e que talvez sejam 3 coisas também que nós estejamos deixando de fazer, mas sem razão para poder fazer isso. A primeira aqui é que o texto diz que eles estavam deixando de congregar regularmente. Olha, versículo 25 lá do texto do capítulo 10 que lemos: não deixando a nossa congregação, essa é a ordem do autor aos Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns já estavam deixando de congregar, de ir à igreja, de estar junto, de ouvir a palavra de Deus. Os motivos possivelmente podem ter sido acerca da perseguição, pressão ou distância, porque muitos deles estavam, quando saíam de casa, iam para as cavernas, iam para lugares onde não fossem achados para poder se reunir. Mas o autor, mesmo assim, está chamando a atenção da igreja a que eles não deixassem de congregar, como era costume de alguns. Antes, olha aí, admoestando-nos uns aos outros. Como é importante nós estarmos chamando o nosso irmão, ligando: olha, irmão, nós vamos nos congregar, nós vamos estar juntos, nós vamos entrar em momento de comunhão naquele horário, nós vamos congregar não fisicamente, mas vamos estar juntos, sabemos que estaremos conectados a estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma palavra de um missionário trazendo a palavra de Deus, seja para que momento for com relação à palavra do Senhor. A admoestação é que estejamos falando uns com os outros e exortando uns aos outros a estarmos juntos. E tanto mais, quanto o autor diz aqui, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, o grande problema aqui dos leitores dessa carta aos Hebreus, irmãos, é pelo fato de estarem passando por lutas, como eu falei no princípio, que é uma das primeiras coisas que alguns, que ele destaca aqui, eles fizeram, foi deixar de congregar. E isso, o texto nos mostra claramente o motivo. Estavam deixando de congregar por causa das perseguições e talvez lutando ainda para poder congregar em meio às perseguições. Mas nós não temos as perseguições que tinha nesse século I aqui, onde o autor aos Hebreus escreve dessa maneira. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que acontece é o desânimo. E certamente o desânimo bateu muito pesado na vida daqueles irmãos. Mas hoje,
Não é? Qual o peso da perseguição, da opressão e das cadeias que vem sobre a igreja moderna, a ponto dela desanimar e não mais congregar quando possível? Logo depois desse desânimo aqui, a consequência é o abandono da congregação. É o que o autor está aí dizendo no versículo 25, acerca do abandono desses irmãos, a congregação, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, perseguições levarão ao desânimo, o desânimo vai levar, consequentemente, ao abandono de estar junto, de estar congregado. É importante ter sempre em mente, irmãos, que Cristo não disse que a vida seria um mar de rosas. E ele certamente não falou isso para esses discípulos nessa época. Não disse que a vida cristã, a caminhada cristã, seguir a Cristo seria fácil, seria tranquilo. Era só querer e andar bem, sem nenhum aborrecimento, sem nenhum atrapalho, sem nada que viesse prejudicar a vida de santidade, que não haveria perseguições, que não haveria nada contra, que não haveria tempestades ou lutas. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Mas ele alertou que seria difícil. E para nós hoje, a mensagem é a mesma. A caminhada é difícil. E está sendo difícil quando a gente não consegue se congregar fisicamente. Mas Deus proveu na sua infinita misericórdia e na sua soberania. Ele agiu com providência a ponto de nos abrir as portas com esse período tecnológico em que vivemos, nesse século, para poder nos congregar. Então, irmãos, nós não temos muitas desculpas. As desculpas teriam que ser dadas para Deus. Ah, Senhor, eu não tive presente naquele momento conectado para ouvir a palavra, porque eu estava ocupado com minhas tarefas diárias. Se for no domingo, o Senhor vai dizer para mim e para você: olha, 6 dias trabalharás. Eu te dei 6 dias para você tratar de toda a sua vida, de todos os seus afazeres, de fazer todo o teu trabalho. Mas no 7º dia é o meio-dia, é o dia do Senhor. É o dia do ajuntamento solene, onde você não vai trabalhar para você, mas você vai descansar em mim e você vai ouvir a minha voz. O Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre essas tribulações, sobre essas dificuldades. No mundo tereis tribulações ou aflições, como tem em algumas versões. Mas tem de bom ânimo, diz lá em João 16:33. Eu venci o mundo. No momento em que houver as perseguições e as pressões, tem de bom ânimo. Congregue-se a si mesmo. Eu estarei presente, eu vou dar força a vocês, eu vou dar convicção a vocês, eu vou tirar o medo de vocês. Essa é a lição que ele está nos lembrando também para os dias de hoje. É bom lembrar, irmãos, que Deus não nos permite passar por lutas que não temos forças para suportar. É aquela cruz que alguém pode dizer: eu não aguento levar. Olha, o Senhor não te daria uma cruz, não me daria uma cruz que não pudéssemos carregar. Isso de fato é muito claro. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele vai asseverar essa palavra que eu acabei de falar agora. Quando ele diz assim nesse texto: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Então está aqui o escape, está aqui a fuga, está aqui a certeza de que o fardo do Senhor é leve, o peso do Senhor é suave. Ele não coloca sobre nossas costas aquilo que não podemos suportar. Muito pelo contrário, essas coisas têm como objetivo nos tornar mais experimentados, mais experientes, aperfeiçoados em nosso relacionamento com Deus. Eu quero lembrar também lá o que Tiago diz no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, onde ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que essa provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Então, queridos irmãos, particularmente eu prefiro perseverar estando na casa de Deus. É o desejo que eu tenho para você, para a igreja e para mim também. É preferível, é desejável perseverarmos estando na casa de Deus.
É melhor sofrermos perseguições e opressões estando na casa de Deus, estamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. As lutas atingem a todos. Decidir de deixar por congregar por causa de dificuldades só aumenta as adversidades a serem enfrentadas por mim e por você. Pense, se você crê que estando unido, estando em comunhão com os irmãos, conectados com Deus e com os irmãos, estando na casa de Deus, você já sofre pressão e perseguição, imagine você não estando na casa de Deus. Imagine você estando sozinho, imagine você estando afastado e sem estar congregando. Muito mais essas tempestades virão sobre você, sobre mim, sobre você. Claro que passar por adversidades não é agradável, ninguém gosta. Eu nunca vi ninguém dizendo: Senhor, manda tempestades sobre mim, manda raios e trovões. Ninguém pede isso, né? Não é fácil sofrer as adversidades, mas enfrentá-las, pense comigo, enfrentar essas adversidades, essas perseguições, essas pressões, firmados na palavra de Deus, evita o desânimo. E evitando o desânimo, consequentemente, vai evitar de você não congregar, mas sim de você querer estar junto, porque você sabe que ali é onde você se fortalece. Isso é palavra de Deus. Percebemos aqui na palavra de Deus que estamos mais dependentes de Deus e mais maduros e mais fortalecidos se fizermos assim. Estaremos também mais experientes, mais confiantes e mais próximos do Senhor. As aflições da vida, elas devem, irmãos, contribuir para nos aproximar de Cristo e não para nos afastar de Cristo. As perseguições e as tribulações devem nos fazer correr até o Senhor e não correr do Senhor. Bem-aventurado o homem, diz Tiago, que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Está lá no capítulo 1, no versículo 12. Então, como primeiro ponto e primeira lição aqui, na qual o Senhor nos traz, é que esses irmãos estavam deixando de congregar regularmente. Nós, por muitas vezes, deixamos de congregar regularmente. E diante dessa separação física, mas temos aqui a tecnologia para nos ajudar, a oração que eu faço quanto ao pedido do Senhor, ou a ordem do Senhor e a ordem do autor aos Hebreus, é que usemos essas ferramentas para não deixar de congregarmos regularmente. Essa é a lição dessa manhã. Esse é o primeiro ponto importante. Por isso, se programe, se organize, agende, mas não deixe de congregar, não deixe de assistir aos cultos, não deixe de assistir às programações com relação à Igreja de Cristo, não perca tempo, não deixe de congregar, porque você vai estar se fortalecendo, congregando, você vai estar se animando, deixando o desânimo de lado, se fortalecendo para a glória de Cristo e para a edificação da igreja. Mas um segundo ponto, também o autor aos Hebreus nos traz aqui, com relação àqueles que estavam desatenciosos com a pregação do Evangelho. É o que ele fala lá nos versículos 11 e 12 do capítulo 5, que lemos como um segundo texto. E eu vou repetir aqui para os irmãos. Diz ele: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Nesse texto aqui, o escritor aos Hebreus, irmãos, revela que muitos cristãos judeus eram tardios em ouvir a palavra de Deus. Como estariam prontos ou sempre prontos para ouvir e aprender a palavra de Deus, sendo que a maioria deles não estavam congregando? Olha aí, essa é a advertência lá do versículo 25 do capítulo 10. Como estar pronto e preparado para se fortalecer, para se alimentar da palavra de Deus, se não estão congregando? Então, a fraqueza da igreja, a fraqueza dos irmãos, é porque não estão se alimentando da palavra de Deus. Por que não se alimentam? Porque não congregam, porque não se conectam,
porque não buscam estar presente no momento em que a palavra de Deus vai ser proferida. O texto também mostra que muitos já deveriam até ser mestres pelo tempo que tinham de igreja. Mestres aqui não necessariamente pastores, presbíteros, ou professores, ou bispos, não é isso. Mas ser mestres aqui é já terem consistência na palavra de Deus, já a terem habilmente em suas mãos, já terem a palavra de Deus de uma forma que agora as pressões e as perseguições não abalariam facilmente. Mas por não congregar, o que é que estava acontecendo? O texto é muito claro. Eles já deveriam ser mestres se estivessem congregando, se estivessem aprendendo, se alimentando da palavra de Deus pelo tempo que tinham de igreja. Mas muitos estavam com o seu conhecimento sobre Deus parado, estacionado, frágil, precisando, como diz o autor aí, onde lemos nos versos 11 e 12, precisando que lhes fosse ensinado de novo os rudimentos cristãos, como se fosse um novo convertido. É preciso trazer a palavra de Deus, a base novamente. O Evangelho, segundo escreveu os apóstolos do Senhor, o Evangelho de Cristo, tem que trazer novamente, de novo, dar leite àqueles que têm muito tempo de igreja, que poderiam estar se congregando e continuar se fortalecendo e ensinando a palavra de Deus. Como um problema tão antigo como esse, e ao mesmo tempo tão novo, está aos nossos olhos, irmãos. É isso que está acontecendo com a vida de muitos atualmente. São tardios em ouvir a palavra de Deus e por esse motivo levam uma vida espiritual insuficiente, frágil, medrosa, limitada, sem força, sem a armadura de Deus, porque não tem se alimentado da palavra do Senhor. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo vai dizer que a fé é gerada pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, uma fé não pode ser gerada se não há palavra, e se não há alguém para ouvir. É o que o apóstolo Paulo claramente aqui nos traz, também como uma advertência. Como é que você vai colocar sua fé em prática e fortalecê-la em Cristo Jesus, se não há o ouvir da palavra de Deus? Se não se congrega para ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, nos dá a orientação para crescermos na graça e no conhecimento. Isso aqui é extremamente importante. A advertência de Pedro é para que cresçamos na graça e no conhecimento. Mas esse foi um erro desses hebreus, dos judeus aqui convertidos ao cristianismo. Eles não estavam crescendo nem na graça e nem no conhecimento, porque não estavam congregando, porque não estavam ouvindo a palavra de Deus. Um fato lamentável, irmãos, é que os que não são zelosos em estudar as Escrituras e também praticar as Escrituras, sempre estão errando. E essa advertência não é minha, a advertência é do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É uma advertência do Senhor. Nós erramos, a igreja erra quando não observamos a palavra do Senhor, quando não atentamos para ela, quando não buscamos estar congregados para aprender e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. O salmista, lá no Salmo 119, no verso 11, ele nos alerta, mediante as Escrituras, sobre o esconder essa palavra no nosso coração para vivermos em plena comunhão com Deus. Porque quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você não vai pecar contra ele, porque ela está exposta aos seus olhos. E você vai saber por onde andar, você vai saber por onde obedecer. E aí a plena comunhão com o Senhor será clara, convicta e estabelecida na sua vida. Essa é uma das grandes advertências da palavra do Senhor para a nossa vida. Diante dessas verdades aqui, irmãos, muitos hoje que não são levados pelos padrões de vida deste mundo e conceitos contrários à palavra de Deus, devem priorizar a meditação na palavra do Senhor. Porque assim disse o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39.
E aí o próprio Senhor Jesus dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, como vamos conhecer o Senhor se não lemos as Escrituras? Como vamos estar esperançosos, convictos, estabelecidos, com ânimo, congregados em comunhão e unidade, se não nem congregamos e nem ouvimos a palavra de Deus? Por isso, a segunda lição que a palavra do Senhor nos traz aqui na carta aos Hebreus é justamente essa advertência de que esses irmãos estavam desatenciosos com a pregação. No princípio, no primeiro ponto, não estavam congregando. E segundo, eles estavam desatenciosos com a pregação da palavra do Senhor. Então, muitos, às vezes, se conectam, e aí começam a ouvir, daqui a pouco, eu acho que a palavra não está muito boa, essa palavra não é para mim, ou o pregador, eu não gosto dele, não prega muito bem, ou aparece um outro motivo que o desvie da palavra de Deus, que o tire daquele momento, e aí ele torna-se um desatencioso com a pregação. E isso vai trazer consequências. As consequências são o desânimo e o afastamento congregacional, assim como também o afastamento do próprio Deus. E aí, quando vierem as tempestades, as dificuldades, as pressões e perseguições, essa vida vai acabar por morrer, porque não tem alimento, não está alimentada, não está forte pela palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, aqui o autor aos Hebreus também nos traz uma palavra de advertência, em que aqueles irmãos nunca deveriam deixar de seguir o exemplo de Cristo. É uma advertência para nós também. Nunca deixemos de seguir o exemplo de Cristo. Lá justamente no capítulo 12 que nós lemos, foi o último texto que nós lemos no princípio, do versículo 2 ao versículo 4, o Senhor vai dizer assim: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Para mostrar aqui aos cristãos judeus que eles deveriam perseverar firmes contra as dificuldades, o escritor usou o exemplo de Cristo, usou o Senhor como testemunho, aquele que renunciou ao seu trono, à adoração dos anjos, o seu lar celestial, e assumiu a forma de homem e veio viver entre os homens. O autor diz que Jesus, durante seu ministério terreno, irmãos, foi tentado em tudo. Está lá no capítulo 4 aí de Hebreus, no versículo 15. Porém, claro, ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Ele enfrentou a fúria de seus inimigos que pretendiam matá-lo. O Evangelho de Mateus descreve esse relato aqui no capítulo 12, versos 14 e 15. Ele foi humilhado, maltratado, foi incompreendido, mas não desistiu da sua missão, aquilo que o Senhor, o Pai, propôs em seu coração. Ele foi até o fim. E esta mensagem aqui escrita aos crentes judeus continua tendo o mesmo efeito, o mesmo valor para todos os cristãos dos dias de hoje, para mim, para você, para a igreja moderna. Que nós devemos e precisamos nos esforçar em seguir o exemplo de Cristo, pois em tudo ele foi vencedor. Por isso, um dos mais importantes ensinamentos do escritor cristão aqui aos Hebreus é que todo cristão deve seguir o exemplo de Cristo, para ter uma vida cristã sadia, para andar na santidade, para se fortalecer e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de dever olhar sempre na direção certa, como ele fala aí no versículo 2. Olhar na direção certa, fixar os olhos em Cristo Jesus. Eu quero concluir, queridos amados irmãos, esse terceiro e último ponto, acerca de que, primeiro, nós não devemos deixar de nos congregar. Segundo, nós não devemos deixar de dar ouvidos à palavra do Senhor. E em terceiro e último lugar, nós nunca devemos deixar de seguir os olhos
o exemplo de Cristo, deixar de fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo aos irmãos que precisamos ser frequentes nessa igreja virtual atualmente de Cristo Jesus, onde nós estamos congregando. Só assim, irmãos, fazendo assim, nessa comunhão, nesse desejo de estar ouvindo a palavra de Deus, nós aprenderemos a palavra de Deus. E no tempo certo, pode ter certeza, Deus nos levantará e já está nos levantando para fazer a sua obra, seguindo sempre o seu exemplo. Ele é a referência para a nossa vida, para a vida da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos orientando quanto à sua palavra, que Deus nos fortaleça e, acima de tudo, nos estimule a estarmos congregados, mesmo que virtualmente nesse momento, sem o contato físico que nos faz tanta falta, mas Ele arrumou um meio para que nós pudéssemos estar conectados com sua palavra, e assim está fazendo. Que Deus abençoe a cada igreja, a cada irmão e irmã que está nos acompanhando nesse momento. Nós agradecemos a Deus e vamos agradecer com uma oração final, agradecendo ao Senhor e pedindo que os irmãos continuem conectados com o Senhor e busquem mais tarde, às 19 horas, estarmos juntos para adorar e engrandecer o nome do Senhor no momento de culto. Vamos orar. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida e pela nossa vida. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelas lições da Tua Palavra, muito obrigado pelo incentivo, Senhor, pelo renovo à nossa vida, por renovar as nossas forças, a estarmos interessados em estar voltados à Tua Palavra. São tantas coisas que esse mundo nos traz como atração para nos desviarmos da Tua Palavra, mas ao Senhor nos habilita, nos impulsiona, fortalece o nosso coração e a nossa alma para buscarmos o alimento preciso, o alimento que de fato nos fortalece, que é o pão do céu, que é Cristo Jesus. Eu rogo ao Senhor as ricas bênçãos sobre o teu povo, que o Senhor nos dê um dia de paz, um domingo abençoado diante da presença do Senhor. Sê propício a nós, Senhor, no santo nome de Jesus. É o que nós te oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos por esse momento. Até a noite, se assim o Senhor permitir. Tenha um bom dia. Que o Senhor vos abençoe.